A inflação corresponde a um aumento dos preços de bens e serviços que implica na redução do poder de compra da moeda. No Brasil, o indicador mais utilizado para medir e controlar metas de inflação é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Nas últimas apurações realizadas, o índice atingiu aproximadamente 12%, representando a inflação acumulada nos últimos 12 meses. Essa inflação pode ser vista em bens de consumo, alimentação, transporte, saúde, entre outros, e em ativos, bens móveis e imóveis. O contador Otávio Araújo de Carvalho explica qual o motivo da inflação que estamos vivendo atualmente. Bom, o motivo da inflação é principalmente relacionado à pandemia, que teve início em 2020. Com o início da pandemia, houve uma paralisação das atividades produtivas em todo o mundo. Isso gerou uma queda e uma quebra dessa cadeia produtiva de suprimentos, isso desde questões industriais a alimentares também. Diante dessa situação de diminuição da produção de bens como um todo durante esse período de pandemia, houve também os incentivos e subsídios do governo, que foi injetar dinheiro na economia através de auxílios para a população. Dado esse cenário, houve uma diminuição na oferta de produtos da sociedade, mas o poder de compra da sociedade se manteve. Em algumas situações foi até maior. Então a pessoa continuou consumindo a mesma quantidade ou até mais do que era em períodos antes da pandemia. Isso tudo gerou um cenário de diminuição na oferta e aumento na demanda, gerando esse cenário de inflação. Também foi identificado grandes dificuldades logísticas e aumento nos custos produtivos nesse período de pandemia. Então gerou todo esse contexto, desde questões de transporte marítimo e terrestre também. Isso tudo agora foi agravado também com a guerra na Ucrânia, pela invasão russa. A Rússia é um dos principais produtores de fertilizante e petróleo do mundo. Então isso gerou uma certa instabilidade. Se os países vão conseguir importar fertilizantes e petróleo da Rússia, dado esse cenário de guerra, gerando incerteza na economia. E como é que a gente pode vencer a inflação, Otávio? Bom, é questão de tempo, O principal fator que vai controlar a inflação é o tempo. Então, precisa passar por esse período para conseguir recompor e vencer essa inflação. Mas também uma própria percepção de consumo, Nós, como consumidores, nós temos que avaliar. Em períodos inflacionários, nós temos que evitar um consumo exagerado de produtos supérfluos, aqueles que nós podemos até evitar de consumir. Por quê? Isso tudo vai diminuir o consumo daquele produto, então o preço tende a baixar. Não que nós devemos ficar sem consumir, Mas nós, como consumidores, temos que ponderar e controlar também esse consumo nesses períodos, já que a oferta desses produtos muitas vezes está em escassez.